Bom dia, meus irmãos. Eu cumprimento a todos vocês com a santa e bendita paz que vem do Senhor Jesus e com a sua graça. E agora, nesta manhã, hoje domingo, nós vamos agora estudarmos a nossa lição, né? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, através da oração, para que Ele venha nos iluminar, Ele venha nos guiar em toda a verdade da palavra de Deus. Na medida do possível, você pode fechar os seus olhos e nós vamos orarmos. Nosso Deus bendito, eterno Senhor, muito obrigado por esta oportunidade nesta manhã, primeiro dia da semana. Também estamos começando buscando o reino de Cristo Jesus em primeiro lugar. Invocamos ao Deus Espírito Santo, nosso professor, para que Ele venha estar conosco neste momento, na sala da esperança, nos ensinando e nos guiando em toda a verdade. Em nome de Jesus, oramos pedindo estas bênçãos, agora e para sempre. Amém. Irmãos queridos, a nossa lição de hoje, Jacó vai a José. Depois que José envia os seus irmãos de volta e ele pede para que os seus irmãos, o seu pai, todos os parentes pudesse descer ao Egito, né, a fim de que ali eles pudessem estabelecer como um povo, como uma nação. José, então, ele viu que aquilo realmente era verdade, conforme as informações dos seus irmãos a respeito do pedido de José. Ele entendeu realmente que o seu filho estava vivo, e ele decidiu sim descer ao Egito. Meus queridos, aqui eu separei dois pontos importantes que eu queria mencionar e discutir um pouquinho com vocês, e que o Espírito de Deus ele possa nos iluminar neste momento. Por que Jacó foi ao Egito, uma vez que Deus o havia dito para Abraão sair da sua terra, para Abraão sair do meio dos seus parentes, ali de Ur dos Caldeus, descer, ir até Canaã, para dele formar ali uma grande nação. E agora, Jacó já era o neto de Abraão, já estava ali praticamente na terceira geração, e o próprio Deus, no capítulo 46, que é a nossa leitura de hoje, diz para Jacó: não temas, não tenha medo, mas você pode descer ao Egito, porque dali eu irei te estabelecer como um povo e fazer uma grande nação. Como é que nós podemos entender, queridos? Para Abraão, Deus pede que ele vá para Canaã. Para Jacó, ele pede, diz: não tenha medo, e desce ao Egito. Muito bem, vamos tentar compreender. Primeiramente, meus queridos, você pode ler todo o capítulo 46, a gente vai descobrir. Deus faz esse pedido para que Jacó não tenha medo, não se atemorize, mas ele pudesse descer ao Egito. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus pediu que Abraão fosse para Canaã, Deus não estava dizendo que Abraão seria ali a grande nação dele. O próprio Deus disse: você vai dormir com seus pais,
e os seus descendentes é que herdarão a terra. Então Abraão, ele não herdou a terra, embora Deus já o havia separado, mostrado para ele, né, dado os limites. Abraão sabia qual era a terra, mas ele ainda não tinha conquistado a terra. Tá? Embora seria de Abraão a formação, conforme a promessa de Deus, da nação, da grande nação do povo de Israel. Tá? O povo de Israel seria um povo separado por Deus, escolhido por Deus, com uma missão específica. A missão era preparar o mundo, através do povo de Israel, para a chegada do Messias, a primeira vinda de Jesus. Tá? Esse era o plano de Deus, o objetivo de Deus. Muito bem. 2 pontos importantes aqui. Queridos, primeiramente, quando Deus pede para que Jacó desça ao Egito, conforme o texto da palavra de Deus, a iniquidade dos cananeus ainda não havia completado a tal maneira, né, que os descendentes de Abraão pudessem herdar a terra. Ou seja, Deus ainda estava dando mais um tempo de graça, mais uma oportunidade para os cananeus, embora era um povo muito rebelde, muito pagão, estava muito distante de Deus. Tá? Para vocês terem uma ideia, era uma nação de um povo, né, que eram muito maldosos, tá? Eles adoravam todos os tipos de ídolos, tá? A tal ponto de sacrificar os seus próprios filhos, né, a ser queimado pelos seus deuses. Tamanha era a maldade daquele povo. Se fazia isso com os filhos, imagine com os demais. Tá? Mas ainda assim, Deus ainda estava dando 4 séculos, 400 anos de oportunidade para que aquele povo viesse a conhecer mais de Deus, a se arrepender dos seus pecados, né? A se converter dos seus pecados, senão seriam destruídos. Os juízes de Deus seriam derramados sobre aquela nação. Tá? Por isso que Deus disse para Jacó que ele deveria descer para o Egito. Qual era o objetivo de Deus para que Jacó descesse ao Egito? Os mesmos 400 anos, meus queridos, que Deus estava dando de oportunidade de graça para que os cananeus reconhecessem a Deus e viessem a arrepender dos seus pecados, também Deus estava dando esta oportunidade para que os egípcios viessem a conhecer a Deus por meio do povo de Israel que seria estabelecido ali. Veja como é importante, né? Como os planos de Deus são planos assim bem reais, né? Deus é bem objetivo, né? Queridos, e foi exatamente isso. 70 pessoas, a Bíblia fala 70 almas, né? Que foi a família de Jacó, entre Jacó, os filhos, os netos de Jacó, né? Que desceram, que foram para o Egito e começaram a formar ali a sua nação, tá? 70 pessoas. Tá? 4 séculos depois, 430 anos depois, conforme o êxodo da retirada do povo de Israel, quando eles saíram dali do Egito, libertos pelo poder de Deus. Nós conhecemos a história dos grandes sinais que Deus fez para que eles fossem libertados. Saíram dali uma multidão enorme de pessoas, queridos. Só para vocês terem uma ideia, foi aproximadamente 2 milhões de pessoas, mais ou menos, né, que já havia se formado da nação do povo de Israel, ali no Egito.
Tá? Em um dado momento, quando o rei Faraó começou a imaginar, começou a ficar bem pensativo, temeroso, de que o crescimento extraordinário da nação do povo de Israel dentro da nação do Egito, né, isso poderia trazer um conflito, uma grande dificuldade para os egípcios, porque o crescimento deles era enorme. Em um dado momento poderia, pensava assim Faraó, os israelitas se rebeliar e agora eles ficariam, né, sendo escravos definitivos do povo de Israel dentro da sua própria terra. E foi por isso que Faraó tirou todas as liberdades do povo de Israel. Tá? Chegou um momento que todos os filhos do sexo masculino que nascesse era autorizado as autoridades dali do Egito matá-lo, né, as crianças, para que eles não viessem a crescer mais. Tá? E escravizou. Foi aí, queridos, né, que a palavra de Deus diz que Deus desceu para libertar, para salvar o seu povo ali da terra do Egito. Tá? Mas até aí, o Egito conhecia exatamente quem era Deus. Tá? Sabia quem era Deus. Porque ali ficou conhecido esse Deus, o Deus criador de todas as coisas. Tá? De que maneira? Através do povo de Israel, que era a luz que iluminava, né, aquela nação através do evangelho, do conhecimento de Deus, chamando aquele povo para um arrependimento, tá? Porque só deles estar ali, adorando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, eles já estavam testemunhando do grande amor de Deus por eles. A forma do crescimento como eles cresciam ali, a forma como eles eram abençoados, era uma demonstração que eles tinham um Deus, né, que o amava, um Deus que o cuidava, um Deus que estavam ali prosperando de todas as formas aquele povo. Então eles ficou conhecido como o povo de Deus. Deus estava dando essa oportunidade de graça, de tempo para arrependimento para aquele povo, o povo egípcio, povo do Egito. Enquanto isso, meus queridos, os cananeus também estavam tendo a oportunidade, porque eles já haviam sido evangelizado, Deus já havia sido manifestado ali através de Jacó, o tempo que ele viveu ali, adorando a Deus, construindo altares para adorar a Deus, né? Os seus filhos que testemunhavam de Deus. Então, queridos, aquele povo conhecia também quem era Deus. E Deus estava dando esta oportunidade. Agora surge uma pergunta, queridos. Talvez você tenha perguntado, por que Jesus não voltou ainda? 2000 anos já se passou, né? A igreja primitiva aguardava Jesus ainda voltar nos seus dias, né? Paulo pregou por todos os lugares por onde ele andava, dizendo que Jesus voltaria, né? Passou-se 2000 anos, Jesus ainda não voltou. Por que será? Queridos, não é diferente da oportunidade de tempo de graça que Deus deu para o Egito, que Deus deu também para os cananeus, e Deus está dando também esse período de tempo de graça, de oportunidade para todos nós hoje, para o mundo que nós vivemos hoje. É por isso que o apóstolo São Pedro, no capítulo 3 da sua primeira carta, né, ali a partir do verso 9, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos zombam dizendo, né, dizendo, cadê o Deus que disse que viria? Cadê o Cristo que prometeu voltar?
O Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, Ele é longânimo. Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E quem é esse todo que Jesus está esperando? Você e eu. É óbvio que o mundo inteiro, assim como os cananeus, como os egípcios, que tiveram toda a oportunidade de tempo de graça e não aproveitaram, e Deus derramou os seus juízes sobre essas nações, é claro que o nosso mundo também não vão dar esta oportunidade para que Deus, por meio de Cristo Jesus, o venha salvar. Muitos continuarão com seu coração endurecido. Mas, queridos, Jesus está esperando por você e por mim. Por isso que Jesus ainda não voltou. A promessa feita a Abraão, de que dele Deus faria uma grande nação, foi cumprida. Eu e você hoje, queridos, somos cristãos, graças à decisão de Abraão ter ouvido a voz de Deus, confiado em Deus e ter ido para Canaã. Era ali que Deus estabeleceria a nação, a grande nação, conforme a sua promessa por meio de Abraão. Tá? Abraão não teve a oportunidade de, com vida, ver o crescimento desse povo. O povo que servia a Deus, que escolheu obedecer a Deus. Abraão não teve essa oportunidade, porque Deus havia dito para ele que ele daria ainda um tempo de oportunidade, 4 séculos, para os cananeus se arrependerem. E esse mesmo período, os seus descendentes estariam no Egito. Meus amados, Jesus vai voltar. A sua promessa vai ser cumprida. No momento certo, na plenitude dos tempos, Jesus virá. Jesus vai voltar. Tá? Mas Ele está esperando, dando esta oportunidade de graça, para que eu possa me preparar e você também possa se preparar. Jesus está esperando. Só que essa espera de Jesus tem um tempo determinado. Essa espera de Jesus, queridos, durará até o tempo determinado, na plenitude dos tempos. Estando eu ou não preparado, estando você ou não preparado para o grande evento da volta de Jesus, ele vai voltar. Os cananeus deixou passar todo o tempo de oportunidade e não se arrependeram dos seus pecados. Os egípcios também perderam a oportunidade. A luz de Deus estava ali entre eles, por meio do povo de Deus que estavam ali. Os descendentes de Jacó, descendentes de Israel. Porém, eles não aproveitaram a oportunidade. Há muitos hoje, queridos, que também não estão aproveitando essa oportunidade. Infelizmente, terão a mesma sorte dos cananeus, a mesma sorte dos egípcios, naquela ocasião, naquele contexto. Tá? Jesus está esperando por você e está esperando também por mim. Ele não quer que você se perca, ele não quer que eu venha me perder, mas que todos nós venhamos a nos arrependermos. Queridos, que Deus nos abençoe para que nós possamos esperar, não desistir, com paciência até que Jesus cumpra a sua promessa, assim como ele cumpriu a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Jesus cumprirá na sua vida e na minha vida também. Desejo a você uma ótima e abençoada semana. Que você fique com Deus. Tá? Amanhã nós estaremos de volta, com a graça de Cristo Jesus, para continuarmos a leitura da nossa lição. Amém?